Papo Fluindo na área. Chegamos aqui mais uma vez com vocês, já fomos apresentados e a gente vai falar da primeira rodada do Mundial de Clubes, né? A primeira Copa do Mundo, do formato de Copa do Mundo mesmo, organizada pela FIFA. E Paulinho e eu vamos passar para vocês a nossa visão aí da primeira rodada, do que foram as participações do time brasileiro, né, Paulinho? O que você achou do que a gente acompanhou? O que você tem a dizer? Cara, os clubes brasileiros estão fazendo um belíssimo trabalho, né? A gente vê aí já a primeira rodada aí, Flamengo bem vencendo, Fluminense não venceu, Botafogo vencendo também. E isso tem sido motivo de orgulho pra gente, que a gente tira como parâmetro os clubes europeus, né? Mas daqui a pouco eu vou te contar um pouquinho por que eles estão sofrendo tanto assim. Paulinho, e a superioridade dos europeus antes da competição começar, né? Foi uma questão muito abordada por todo mundo, principalmente pela grande crítica, né? A grande imprensa, dizendo que os clubes brasileiros não conseguiriam, não só os clubes brasileiros, né? Mas os clubes sul-americanos não conseguiriam bater de frente com os clubes europeus, né? Mas a gente vê, principalmente o jogo do Fluminense, que o Fluminense teve uma superioridade muito grande, e o Palmeiras também fez frente com o Porto. Até indo para o âmbito sul-americano, o Boca Juniors fez uma grande partida contra o Benfica. Sim. E apesar de toda suposta inferioridade, os times brasileiros conseguem jogar, tem jogo, né? Então, você tem dizer também sobre isso? Excelente pergunta, cara. Isso aí é o que a gente vai falar sobre essa diferença aqui agora. Para mim são alguns fatores, né, que vêm causando essa igualdade, apesar de eu achar que o futebol mundial está bem igual, bem equiparado, né? O primeiro fator é o sol, cara. O sol, os europeus não estão acostumados com o sol, então isso já faz com que eles sofram um pouco mais. O segundo fator é que os campos não estão tão arraigados quanto acontece lá na Europa. O jogo fica um pouco mais lento. O terceiro fator é que a temporada europeia já está no final, né? O que acontecia com os brasileiros. Exatamente aí que eu ia chegar. No outro formato, né? A temporada europeia já está no final, os clubes já vêm estafados, né? Já bem cansados de uma temporada inteira, que é o que acontecia no Mundial de Clubes ou Intercontinental, quando acontecia em dezembro, que os nossos brasileiros, sul-americanos, sofriam muito por conta desse desgaste. E aí eles estão vendo agora, né, como a gente brinca falando, que é bom para tosse, né? Aí são esses três principais fatores. E isso, querendo ou não, fazia diferença lá atrás, quando era dezembro, e eu acredito que vai fazer diferença agora também, só que nesse caso, para nós, quando acontece em junho, e eles vão sofrer. E isso também iguala, porque a gente sabe que tem muitos jogadores de seleção em todos os grandes times da Europa. E isso é uma grande diferença. A velocidade da bola, o sol e a época que acontece. O próprio Renato Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, falava um pouco sobre isso na coletiva pré-jogo, né? Fluminense e Borussia. O Renato dizia que, conforme você falou, os times europeus têm um valor na mão que ele vai e monta uma seleção. Exatamente. E a diferença para os times brasileiros é gritante na questão financeira, mas que a gente tem também o molho, digamos assim, que é o que move o futebol há anos, e não é à toa que os europeus e outros mercados também vêm buscar no Brasil essa mão de obra, essa qualidade do futebol brasileiro, que realmente é diferenciada. Uma questão também que eu queria analisar rapidamente em relação a isso, Paulinho, é que o europeu, principalmente, os clubes europeus estão acostumados a serem bajulados. Tudo que a FIFA faz é pensando primeiramente na Europa, pelo menos a minha visão. E agora, como acontece de uma forma contrária, acaba que eles reclamam, eles esperneiam, mas não tem jeito, a Copa do Mundo está aí, e a Copa do Mundo está no calendário, e eles têm que jogar, mano. E, inclusive, tem até dirigentes de clube europeu dizendo que quer derrubar, que quer que essa seja a última Copa do Mundo. Aí que eu ia chegar. Eu queria perguntar a você que tem contatos com jogadores na Europa e jogadores que já passaram, pessoas também que moram na Europa, que são do meio do futebol, nessa questão que eu queria chegar. Eu acho que o sucesso da competição, para mim, Paulo, já é uma realidade, principalmente fora do eixo europeu. Qual a visão que você traz para a gente das coisas que você ouve em relação a
esse sucesso da competição na visão dos europeus e na visão do mundo também. O que você acha sobre isso? Então, pra gente que, como você falou, né, a América do Sul tá irradiante com esse sucesso, com a Copa do Mundo, de poder competir contra os europeus, que são as grandes forças do nosso futebol, do futebol mundial, né? E aí, em contrapartida, a gente vê uma Europa mais fria quanto a esse campeonato, né? Os jogadores não querendo jogar, né? Como você citou aí, a gente conversa com alguns amigos lá da Europa, os jogadores até falam, acaba, pelo amor de Deus, acho que não cabe isso, porque na verdade eles queriam estar de férias, né? E a própria Europa, os torcedores da Europa não compraram essa Copa do Mundo, é verdade. Não compraram a ideia dessa Copa do Mundo de clubes. Então a gente vê por um lado o pessoal da América do Sul, América Latina aqui, todo mundo super feliz, vibrante com isso. Relatos de quem está nos Estados Unidos que os latinos, principalmente, estão irradiantes com a competição. Torcida invadindo, Palmeiras, Flamengo, né, as próprias equipes ali da Argentina, né, tem Boca, torcida lá enchendo, lotando o estádio. O jogo do Palmeiras era uma superioridade incrível da torcida palmeirense. Né? O jogo do Fluminense também era uma superioridade bem grande. O jogo do Flamengo já foi um pouco diferente. A torcida do Flamengo, obviamente, tem em todo mundo, né? Mas assim, a gente viu uma certa divisão, porque já era um time que não é do eixo europeu, né? Era um time tunisiano, né? Um time da Tunísia, e que a torcida também comprou ideia e levou o torcedor. Isso aí. E bem bacana, assim. Ficou bonito. Ver isso, ficou bacana e é bem bonito a gente ver uma competição que eu, pelo menos como menino, sonhava muito com isso, de ver uma Copa do Mundo no formato de Copa do Mundo com os clubes. E agora isso é uma realidade. Então, pra gente que é apaixonado por futebol e para você que nos acompanha, que vai nos acompanhar ao longo do caminho, a gente vai falar muito de Copa do Mundo também. Mais alguma coisa para você colocar, Paulo? Cara, pra gente resumir o papo fluindo, a gente quer trazer isso para vocês, cara. A gente quer trazer bastante informação, notícia, trocar ideia com vocês, falar sobre o Mundial e falar sobre outras curiosidades que o futebol pode trazer pra gente, pra você, pra nós e pra quem quiser aí ouvir, compartilhar esse momento com a gente, vem aqui com a gente. É isso. Deixa o papo fluir. Então, para encerrar, Paulinho, segunda rodada, né? A gente em breve, após a segunda rodada e também ao longo dos jogos dos times brasileiros, vai vir com opinião, com análise para vocês, tá? A gente pretende entregar bastante conteúdo também relacionado à Copa do Mundo, porque tá acontecendo, galera. Vamos torcer, vamos vibrar. Então, a próxima rodada, a segunda rodada, começa já amanhã. Palmeiras e Al Hilal, às 13 horas, tá? É o jogo do Palmeiras, um dos brasileiros que estão na competição. Amanhã também tem um grande jogo, Botafogo e PSG. Esse jogo, Paulinho, vai ser complicado. Mas a gente vai vir com a análise já para vocês. A gente vai acompanhar toda a rodada. E Botafogo e PSG amanhã às 22 horas. Flamengo e Chelsea na sexta-feira às 15 horas. Vai pegar fogo. E Fluminense e o Ulsan da Coreia no sábado às 19 horas. Então, essa segunda rodada já vai desenhando os classificados aí, né, Paulinho? Mesmo com toda a dificuldade, expectativa muito grande para os brasileiros. Eu estou bem esperançoso que os brasileiros vão fazer bonito, né? Tá todo mundo muito confiante. A galera que a gente conhece, que a gente fala, vem trazendo algumas informações positivas para a gente. E eu estou firme com os brasileiros que a gente vai arrebentar nessa Copa do Mundo. Estou com uma opinião bem diferente de outros amigos por aí. Acho que vai dar bom, hein? Acho que vai dar Brasil, hein? Vamos ver. A gente está torcendo principalmente que dê flusão, né? Porque vão puxar a sardinha pro meu lado. Mas a gente está aí torcendo para todos os brasileiros, valeu? E já a gente vem com mais análises para vocês, mais opiniões. E é o papo fluindo. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, abraço.